Junta-se agora em estúdio Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal. Vamos começar por esta notícia que está a marcar a última hora, este alegado ataque de Israel a um hospital que terá feito, ao que tudo indica, cerca de 500 mortos. A confirmar-se, isto insere-se claramente num crime de guerra? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, a confirmar-se não é uma surpresa completa porque, enfim, Israel iniciou desde os ataques de 7 de outubro um ataque maciço a Gaza, um bombardeamento aéreo. Estima-se que tenha lançado 600 bombas em 6 dias. É evidente que Israel não quis atacar o hospital de propósito, porque isso obviamente seria uma violação do direito internacional humanitário, um crime de guerra. O problema... Pode alegar um dano colateral, é isso? Com certeza. Nós vimos os ataques de 7 de outubro, claramente o Hamas queria atacar civis. Não é? O problema é que Israel está a fazer um ataque que parece um pouco indiscriminado, porque é impossível, lançando 600 bombas em 6 dias, e estamos a falar de um tipo de bombardeamento que não tem precedentes na história recente. E isso, obviamente, levará a este tipo de situações. E isso, por si, este tipo de bombardeamento com estas características pode configurar um crime de guerra. O hospital é justamente É evidente que nós também sabemos que o Hamas usa civis como escudos humanos e sabemos também de intervenções israelitas passadas que utilizavam escolas, que utilizavam mesquitas para esconder também material militar. Duvido que o fizessem também com hospitais, mas é perfeitamente possível que o fizessem. Mas ainda que o fizessem, um hospital é um edifício civil e, portanto, obviamente, à luz do chamado princípio da distinção, não pode ser objeto de um ataque. Agora, eu não acredito que Israel quisesse atacar o hospital porque achasse que estariam lá escondidos terroristas do Hamas. Provavelmente não foi isso que aconteceu. Agora, com um tipo de ataque com estas características, obviamente isto vai acontecer. Eu lembro que ontem, numa entrevista, creio eu, a um canal britânico, a embaixadora de Israel junto do Reino Unido comparou estes ataques de Israel em Gaza aos bombardeamentos de Dresden, dizendo que eles foram muito eficazes para combater os nazis. Bom, nós criamos o direito internacional humanitário e as convenções de Genebra para evitar situações como as de Dresden e parece-me inacreditável que surja esta notícia do hospital no dia seguinte a ela ter referido os bombardeamentos de Dresden que causaram, vítimas incontáveis entre a população alemã no final da Segunda Guerra Mundial e é dado como um exemplo de situação que não pode voltar a acontecer nas relações internacionais. Então, isto é mais um sinal de que é necessário que Israel modere a intervenção que está a fazer em Gaza e pondere muito bem que tipo de intervenção terrestre vai ter agora, porque senão os danos civis e este tipo de notícias vão se multiplicar. E acha que vamos poder vir a assistir a condenações destes crimes de guerra em tribunal? Vamos lá ver. A Palestina é parte no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional desde 2015 e significa duas coisas. Em primeiro lugar, que os seus nacionais podem ser objeto de um processo junto ao Tribunal Penal Internacional. Portanto, aqueles terroristas que estiveram responsáveis por aqueles ataques em Israel a 7 de outubro podem eventualmente ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional, mas também crimes internacionais cometidos no território da Palestina, que inclui também Gaza. E, portanto, é perfeitamente possível que este ataque, em concreto, se considerar que constituiu um crime de guerra, e é possível que isso tenha acontecido, tenha havido aqui uma violação do princípio da proporcionalidade, portanto, foi um ataque completamente temerário, porque é preciso também balancear as vantagens militares que temos no ataque aos danos civis que vamos ter. Agora, é preciso também referir em casa, muito importante, que o direito internacional não proíbe este tipo de intervenção de Israel em Gaza. Aliás, ela é muito necessária, porque, obviamente, estes ataques terroristas tinham que ter uma resposta. E nós sabemos, e o direito internacional também não o proíbe, que vamos ter vítimas civis. Agora, trata-se de minimizar essas vítimas. E, obviamente, não vamos conseguir com ataques, com bombardeamentos desta escala, porque vamos acabar por ter... Mas como é que se consegue o respeito? Estamos a ver, no fundo, crimes de guerra, alegados crimes de guerra por parte dos dois lados. Como é que conseguimos garantir o respeito pelo direito internacional, pelo menos por parte de Israel? As autoridades ocidentais poderiam fazer mais alguma coisa? As Nações Unidas? Eu creio que já estão a fazer. Repara, nós tivemos aquele aviso de 24 horas, ainda não houve invasão terrestre. Temos ouvido apelos, pelo menos. Não, mas já tivemos um aviso para a população civil em 24 horas sair daquela zona de Gaza, porque Israel estaria iminente uma invasão terrestre. Ainda não ocorreu essa invasão terrestre. O presidente americano estará amanhã em Tel Aviv. Há muitos apelos a Israel para moderar a intervenção militar.
Claro que estamos do lado de Israel, é necessário combater o terrorismo e uma coisa muito importante que referiu há bocado, o Hamas não respeita o direito internacional humanitário. Estes ataques mostram isso mesmo. Israel procura respeitar o direito internacional humanitário. Só que neste momento de comoção aplicaram um bocadinho aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente, e aparentemente terá sido muito essa a retórica que tivemos nos primeiros dias e que gerou designadamente dois aspectos que me parecem problemáticos à luz do direito internacional, que é que este cerco que fizeram a Gaza, porque Israel tem a obrigação de deixar passar alimentos, medicamentos. Havia também notícias que os hospitais estavam praticamente sem medicamentos e depois também cortaram a energia. Isso só por si é um crime internacional. Claro. Se continuam com este, porque isso levará rapidamente a que a população civil, se estamos a falar de 2 milhões de pessoas, fique uma situação insustentável. Se estamos com uma crise humanitária, estaremos muito rapidamente uma catástrofe humanitária. E este tipo de bombardeamentos que estavam a fazer, não é? A dimensão destes bombardeamentos e esta notícia do hospital acaba por não surpreender, porque mais tarde ou mais cedo ela iria acontecer. Agora, eu não acredito que Israel, obviamente, quisesse atacar um hospital. Mas isso é difícil depois no terreno de avaliar como é que se faz essa comprovação, no fundo? Da intenção ou não? A notícia que nós temos é que Israel tem uma equipa de juristas junto dos militares, junto de cada uma destas unidades, para tentar procurar perceber em que situações é que pode intervir. Mas atenção, nós também já sabíamos que Israel não estava a usar o tipo de métodos que usou no passado. Esta não é a primeira intervenção em Gaza, é a quinta. É a quinta. Tivemos uma intervenção com raids aéreos em 2021. Israel o que costumava fazer era avisava geralmente um edifício, porque o direito internacional exige que Israel avise sempre que é possível, não é? Sempre que isso se justifica, e eles o que geralmente faziam, enviavam uma munição sem grande potência para as pessoas saírem. Eles avisaram que não iam fazer isso, o que era já um sinal de que havia aqui uma lógica um bocadinho retaliatória neste tipo de ataques. O que nós conseguimos compreender porque foi o dia mais negro da história de Israel e, portanto, havia aqui uma vontade muito grande de rapidamente punir o Hamas. Só que o problema é que, procurando punir o Hamas, punimos também a população de Gaza, que está lá e não pode ir a lado nenhum, especialmente porque Gaza é uma espécie de prisão a céu aberto. A fronteira com o Egito está fechada, Israel é a potência ocupante, mas também não deu nenhuma alternativa a estas populações. Não disse, podem vir para o nosso território e teremos aqui umas bolsas seguras. Também não deu essa possibilidade. E isso também é um problema à luz do direito internacional. Não há uma fuga. Não se pode dizer simplesmente às populações saiam do norte de Gaza, vão para o sul de Gaza, mas vão para onde? Que tipo de condições é que têm para estar ali, especialmente num contexto em que Israel fechou as fronteiras, basicamente. Muito bem. Francisco Pereira, contigo, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite.